Unidade 3. Trabalho, a trajetória humana, suas produções e manifestações. Aula 25.2. Conteúdo: Realismo, Naturalismo. A produção realista e naturalista em Portugal. As influências europeias. Habilidade: conhecer e caracterizar o realismo português. Olá, muito boa tarde a todos, professores, alunos. Iniciando mais uma aula de língua portuguesa. Agora vamos falar sobre literatura, né? Mas antes vamos fazer a revisão da aula do professor Júnior, os principais pontos. Vamos lá. Então vamos rever aí a carta de reclamação, o gênero textual que o professor mostrou para vocês aí, né? Ela deve apresentar a situação-problema como uma justificativa e solicitar medidas para a solução desse problema, né? Elaborar aí 2 parágrafos e esse texto ele irá com certeza apresentar uma situação de um determinado local, né, ou de uma classe, né, que estejam requerendo a solução para um determinado problema. Essa carta ela tem uma estrutura, ela deve ter o local e a data, né? E o vocativo, que é justamente a pessoa para quem você destina a carta, né? A contextualização, né, do que reclama, a sua reclamação se justifica, mas a socialização, o objetivo da carta, o que pretende com a carta, né, trocar o produto, receber o dinheiro de volta, se for o caso da compra de um produto, né? A solução e o tema. Tem-se também a argumentação, a explicação, a comprovação, né, se esse objeto tiver com algum dano, a solicitação ou o que quer para resolver o problema, não é? E aí no final você faz a despedida, que é uma pequena frase, né, e a assinatura de quem está enviando essa carta. Então nós temos aí o remetente. O professor Júnior colocou aí fez pessoas fictícias, né? Sheila Rodrigues, Rua dos Barés, número 11, bairro Centro, Novo Aripuanã, município, né? O destinatário é a empresa para que está sendo destinado essa carta, Computerle Limitada, Rua da Magistral, número 2, Campinas do Sul. E o local, no caso Novo Aripuanã, a data e o ano, 20 de junho de 2017. O assunto, computador entregue com estragos aparentes. Excelentíssimos senhores, no último dia 5 de fevereiro, dirigi-me ao seu estabelecimento situado na Rua da Magistral, número 2, como endereçado, a fim de comprar um computador. Após escolher o modelo que me interessou, solicitei que a mercadoria fosse entregue na minha casa. Para tanto, assinei a nota de encomenda e paguei a taxa para que fosse realizado o serviço. No dia 10 do mesmo mês, foi-me entregue o computador encomendado. No entanto, após ligar o aparelho na tomada, constatei que o mesmo emitia mais de 8 apitos e não funcionava. Diante desse fato, né, então ela explicou todo o problema, recusei o computador e solicitei que me fosse enviado um outro exemplar em excelente estado, né, o que faria jus ao valor já pago. Entretanto, até a presente data, continua à espera. O atraso na resolução do problema vem ocasionando vários transtornos ao meu cotidiano. Por esse motivo, demando de outro computador de mesma marca e modelo seja entregue, sem falta, dentro de 3 dias úteis. Caso contrário, anularei a compra e exijo o dinheiro do pagamento de volta. Sem mais, Sheila Rodrigues. Anexo as cópias da nota fiscal de compra e do recibo da taxa de entrega. Então, esse é o modelo que o professor Júnior já mostrou para vocês, né? Explicou direitinho aí, passo a passo, da estrutura dessa carta, né? De reclamação de um produto que foi comprado com danos, né? Então, vamos seguir para o nosso desafio do dia. Muito bem, então você vai observar o retrato dessa camponesa, né? Qual é a impressão que essa mulher provoca em você, né?
que você diria, né, que esse é um retrato idealizado de uma camponesa? Justifique a sua resposta. Tem atividade lá para o final da nossa aula, na interatividade final, ok? Então vamos seguir para a nossa aula de literatura. Muito bem, turmas. Então ontem nós estudamos aí sobre o realismo, né? Qual foram o momento, né, que o realismo surgiu, o realismo naturalismo. E agora a gente vai ver um pouco sobre o realismo naturalismo em Portugal. Então a literatura realista, né, naturalista em Portugal, ela aconteceu aí no período de 1865 até 1890. E o início do realismo português está ligado à questão Coimbra, né, de 1865, as Conferências Democráticas do Cassino Lisbonense, em 1871, e a publicação do romance O Crime do Padre Amaro, em 1875. Então, essa questão Coimbra, ela tem a ver aí com a Universidade de Coimbra, né? E os escritores como o escritor Antero de Quental era um dos escritores que fazia parte dessa universidade, eles eram estudantes, né, nesse período, e eles tinham se inspirado aí nos escritores, né, nos modelos franceses, nas ideias mais libertárias, né, mais críticas, né, nas vanguardas, porque, no caso, eles se contrapunham aí aos ultrarromânticos, né, aos escritores ultrarromânticos, que, no caso, vem ser aí o Antônio Feliciano de Castilho, né, ele era um escritor romântico, e como essas ideias do romantismo e do ultrarromantismo já estava praticamente ultrapassada, né, então havia aí um protesto, né, de os românticos quererem continuar com esse valor do romantismo, né, que para ele para o Antero de Quental já era ultrapassada. E pode seguir a cartela seguinte. E o Antônio Feliciano de Castilho, eles eram opostos, né? Ele era idealizador aí do romantismo ainda. Então, o fim da chamada escola realista em Portugal está relacionado aí em 1890, como eu falei para vocês, não é? Data em que Eugênio de Castro publica o Aristo, também que foi uma obra que foi publicada nesse período, que tem a ver com o realismo. Um livro de poesias inspiradas no simbolismo francês. Então, já começa a aparecer aí as primeiras obras sobre o simbolismo. A literatura realista, naturalista, em Portugal, em 1865, 1890, a questão Coimbra, que eu acabei de falar para vocês, ou O Bom Senso e o Bom Gosto, que foi uma obra que Antero de Quental escreveu, justamente se contrapondo ao romantismo. Ele fez essa obra, né, para se contrapor aos valores dos ultrarromânticos. E havia aí um duelo entre o Antero de Quental e o Antônio Feliciano de Castilho, já que Antero de Quental queria ideias inovadoras, libertárias, críticas, né, baseados nos modelos franceses, como eu falei para vocês, do realismo, né, ele quer mostrar a realidade, a verdade, né, analisar o homem, né, o psicológico do homem, o homem individual. E a questão do sonho romântico, né, da idealização das coisas e da mulher e do amor e de uma sociedade não tinha mais sentido, né? E então, seguindo, nós temos a conferência do Cassino Lisbonense, né, que após a polêmica entre o jovem de Coimbra e o Castilho, né, os estudantes reuniram-se a partir de 1968
Não, é 1868, na verdade, né? Formando o grupo do Cenáculo, composto por escritores intelectuais da primeira linha cultural portuguesa contemporânea, ao movimento realista, né? Entre os quais Eça de Queiroz, Antero de Quental, Oliveira Martins, Ramalho Ortigão, dentre outros personagens, outros intelectuais desse período, né? Eles se reuniam aí nesse cassino lisbonense, eles alugavam uma sala, né? Para que eles pudessem discutir essas ideias inovadoras. E nesse cassino, nesse local onde eles se reuniam, nessa conferência, eles assinaram um manifesto, né, que aponta aí as intenções de refletir sobre as mudanças que estavam acontecendo, né, as mudanças políticas, as mudanças sociais, né, que o mundo sofria, e de investigar a sociedade como ela é de fato, né, e como ela deverá vir a ser posterior, né, de eles estudarem as ideias novas do século e todas as correntes científico-filosóficas, né, como uma ciência moderna, de acordo com as ideias aí de Proudhon, de Taine, né, de Comte, de Renan, de Hegel, de Darwin, né, que foram os cientistas que tiveram as suas obras divulgadas nesse período, né? A ciência ganha força nesse período de 1800 e pouco, né? Então, eles se reuniam para fazer essas discussões. E as ideias que eram discutidas nessa conferência, elas eram consideradas perigosas, né? Porque eles protestavam mesmo contra o conservadorismo, né, e a hipocrisia do poder político, né, que havia em Portugal. Então, por isso, eles foram proibidos pelo governo de fazer essas conferências, né, porque eles lutavam por uma república, eles lutavam pela democracia e pelo socialismo, não é? Então, portanto, essas ideias que eles discutiam e que eles queriam mostrar para as pessoas, para a sociedade, isso, o poder político se sentiu ameaçado, não é? Então, eles foram realmente proibidos de fazer essas conferências. Então, seguindo aí ainda nas conferências do Cassino Lisbonense, temos aí em 1875, aliás, consolidam, né, o grande projeto literário, né, filosófico e político proposto por sua geração, com as conferências do Cassino Lisbonense, que tematizam o realismo, o naturalismo, impregnado das ideias revolucionárias desses cientistas, né, do Proudhon, do Taine, como eu falei ontem para vocês, o Comte, o Renan, outros mestres franceses, como Hegel e Darwin. Então, as ideias deles estavam embasadas aí, né, nesses cientistas, né, que cada um deles criaram uma teoria, né, defendiam uma teoria, e é claro que eles criavam essa teoria e eles provavam essa teoria por meio da ciência, né, da experimentação, da observação, da sociedade e do próprio mundo animal, como Darwin, né, fez essa experiência durante muito tempo lá na ilha de Patmos, quando ele passou a observar o mundo natural, os seres vivos e a sua evolução. Então, a literatura realista, naturalista em Portugal, em 1875, né, com a publicação do Crime do Padre Amaro, que é uma obra que vai inaugurar o realismo em Portugal, né, que foi o primeiro romance realista, naturalista. E quando ele publica essa obra, né, o Crime do Padre Amaro, a Igreja Católica se volta contra ele, protesta contra ele, contra essa obra, porque ele vai tratar da relação de um padre com uma jovem, né, de 23 anos, e eles começam a ter uma relação amorosa, sendo que para a igreja isso não é permitido, né? Tem aí a questão do celibato, o padre não pode casar, não pode namorar, não pode ter filho, não pode ter família, né? Então, Eça de Queiroz, ele conta essa história, e essa moça, ela acaba engravidando do padre, e no fim ela morre. Mas mesmo assim, ele não deixa a batina, né? Ele continua sendo padre, e uma das críticas, né,
de estudiosas dessa obra, ela afirma que esse padre, ele não tinha vocação para ser padre. Ele foi induzido, né, pela família para exercer essa profissão, né? Então, a Igreja Católica vai ser contra essa obra, né? Então, ele vai inaugurar o realismo em Portugal, porque ele vai contar uma realidade, né, que acontece na questão da religião, desses fatos de padres se apaixonarem por mulheres e não conseguirem ter uma família porque é proibido, não é? Então, a Igreja Católica não permite. Naquela época, o conservadorismo era muito forte e que ainda hoje permanece, né? Essa mesma lei do celibato. Então, essa foi a grande obra que inaugurou o realismo em Portugal. E aí, as conferências do Cassino Lisbonense também foi o que alavancou, né, as ideias do realismo. Como eu falei para vocês anteriormente, eles se uniam para se manifestar, para divulgar as ideias deles, né, a respeito aí de estudar as ideias novas desse século, né, as correntes filosóficas, né, uma nova sociedade que estava acontecendo, embasada aí nos conhecimentos científicos, né. E o projeto literário do realismo, em uma conferência intitulada A Literatura Nova, o realismo como nova expressão da arte, né? O escritor português Eça de Queiroz define, em linhas gerais, o projeto literário da nova estética, né? O realismo é a anatomia do caráter, é a crítica do homem. Então, como eu falei ontem para vocês, o realismo ele vai mostrar a face do homem, né? Então, ela vai analisar o homem no seu estado psicológico, né? O homem como um ser individual. Então, ele vai analisar aí a questão da traição, a questão do ócio, né? Da sociedade burguesa, as futilidades dessa sociedade que estava se consolidando, né? Essa sociedade que, enquanto a burguesia enriquecia cada vez mais, não é? E aí os pobres ficavam mais pobres devido a essa questão da injustiça social, não é? Já que o realismo, ele com a multiplicação das máquinas, né? Da construção das estradas de ferro, né? De toda a ampliação do comércio. Então, isso tudo vislumbrou um período de sucesso econômico, né? E que isso gerou uma expectativa para as pessoas, né? Mas, infelizmente, o que aconteceu foi um processo contrário, porque uma vez que os donos das fábricas, das empresas, das indústrias ficavam cada vez mais ricos, e aí iam explorar cada vez mais os trabalhadores, né? Pagando os baixos salários, péssimas condições de vida, né? E aí começou a haver o que? Os protestos, né? As greves, né, que não só na Europa, mas aqui no Brasil também aconteceu, em todos os lugares, na América do Norte, né, na Europa, no Brasil, na América Latina, aconteceu esse fenômeno, né? Então, baseado nas ideias de Marx, porque essa questão do materialismo histórico, né, e da mais-valia, né, da mão de obra barata, né, dos trabalhadores. Então, tudo isso, né, vai haver essa revolta, esse confronto aí, né, das classes sociais. Então, uma vez o patrão e o empregado vai buscar, né, as suas melhorias de condições de vida, né, porque cada vez mais cresciam a pobreza e a miséria. E isso tudo devido a essa questão aí da grande produção de massa, né, das coisas, dos produtos. E isso poderia ter dado um sucesso econômico para todos, né? Mas não foi o que ocorreu. Então, o realismo ele vai analisar o homem, né, no seu aspecto individual, psicológico,
né, o seu egoísmo, as suas futilidades, né, o ócio dos ricos. Então, esses são os valores que vão estar colocados à mostra, né, através do realismo. E o realismo, ele vai criticar o tradicionalismo vazio, né, da sociedade portuguesa, como eu acabei de falar para vocês. Não só, no caso, como nós estamos falando da literatura portuguesa, eles vão fazer essa crítica, né? Uma sociedade vazia, por quê? Porque estava lá com os valores do romantismo, né, do ultrarromantismo, de uma sociedade fútil, né, que vivia as coisas boas da riqueza e não enxergavam, não queriam enxergar, né, o processo de transformação, de mudança que estava acontecendo na sociedade, com as pessoas, e eles passam a fazer a crítica, né? Eles criticam também o conservadorismo da igreja, com relação lá à questão das relações do padre, né, que não pode ter família, e tantas outras coisas que a igreja também praticava. A visão objetiva e natural da realidade, então ele vai mostrar essa realidade tal qual ela é, né, tal qual ela se apresenta, né, nada de ilusão, nada de idealização. A preocupação com a reforma da sociedade, a sociedade precisava de reformas, e a representação da vida contemporânea, ou seja, como era esse novo mundo, né? Como é que estavam essas mudanças, essas transformações que estavam tornando essa vida contemporânea, como é que ela era, né? Como é que ela estava sendo. E na poesia e na ficção, né, como as armas de combate, a poesia ela vai se desenvolver aí no realismo português, que teve um caráter revolucionário, né, serviu como arma de combate, bem como de denúncia de questões sociais. Então a poesia ela também teve essa função, né, de combater e de mostrar, de denunciar os problemas sociais daquele povo, né? A questão do desemprego, a questão da miséria, da pobreza, né? E os principais autores que estão como realistas naturalistas Guerra Junqueiro e Antero de Quental. A poesia revolucionária, né? No caso, eles escreveram essas poesias revolucionárias. Antero de Quental também escreveu poesia filosófica e Cesário Verde, poesia do cotidiano. Então, esses são os três principais autores que vão consagrar a literatura realista naturalista em Portugal. Então, vocês vão ver agora um poema chamado Na Mão de Deus. Daqui a pouco a gente volta. Na mão de Deus, na sua mão direita, descansou afinal meu coração. Do palácio encantado da ilusão, desci a passo e passo a escada estreita. Como as flores mortais, com que se enfeita a ignorância infantil despojo vão. Despus do ideal e da paixão a forma transitória e imperfeita. Muito bem, então vocês notaram que no final desse poema, né, quando ele diz que despus da ilusão, então aí ele está fazendo uma crítica ao romantismo, né? Porque o romantismo tem toda essa ideia de ilusão, de idealização, né? O homem lá no seu subconsciente, né, na subjetividade. Então ele faz aí uma crítica, né? E ao mesmo tempo ele coloca já o realismo como algo transitório e imperfeito. Por quê? Porque ele vai mostrar uma realidade que não é perfeita, né? Ele vai mostrar uma sociedade, o homem não perfeito, né? Que está aí em plena transitoriedade, né? De um período para um outro período de mudanças e transformações, né? Sociais, econômicas, políticas. E ele vai justamente fazer essa crítica, né, de condenar o romantismo, as ideias românticas, consideradas já ultrapassadas, e que a sociedade precisava de um novo valor, de novos valores, né, de uma nova consciência crítica
sobre os fatores que estavam acontecendo nessa sociedade, né? As mudanças, as transformações, o processo que vai afetar toda uma sociedade, todo o mundo, na verdade, né? Então, com essa segunda revolução industrial, vai mudar completamente o modo de viver das pessoas, né? De todas as sociedades, não só na Europa, mas na América do Norte, na América do Sul, né? Na América Latina como um todo e na Ásia também, né? Então, essas ideias precisavam ser colocadas, né? Elas precisavam ser vistas. Então, a literatura ela vai ter esse papel fundamental, né, de mostrar uma realidade, né? Porque assim como estava acontecendo na França, né, os cientistas mostrando, né, através dos seus estudos, das suas pesquisas, né, pesquisando a sociedade, mostrando o que estava acontecendo, né, nas relações humanas, nas relações entre patrão e empregado, né, o mundo do trabalho. Então, precisava ter o papel da literatura, né, para mostrar através dos romances, né, para mostrar, dizer o que estava acontecendo, assim como também a poesia, no caso em Portugal, vai ter esse papel fundamental de fazer uma crítica, né, de você, de os escritores mostrarem isso que estava acontecendo. Esse é o papel fundamental da literatura, tanto em Portugal, quanto na França, quanto no Brasil, né, que nós ainda vamos chegar ao realismo no Brasil. Então, o papel fundamental da literatura portuguesa nesse período era mostrar uma realidade crítica, né, com um olhar mais crítico. Não se contentar com as ideias lá do tradicionalismo, né, da religião e da própria sociedade, né, e mostrar a realidade a todas as pessoas. Então, por isso que a literatura ela tem esse papel fundamental, né, de mostrar, de criticar, de dizer, olha, não queremos, não aceitamos mais esse pensamento ultrapassado do romantismo. Nós queremos agora mostrar a realidade, nós queremos mostrar a verdade, né, a todas as pessoas. Então, é claro que os escritores, eles eram muito criticados, tanto pela questão da igreja, quanto do próprio poder político, né, que não quer que as pessoas, a sociedade, vejam as coisas com um olhar crítico, né? Então, quanto mais uma sociedade é crítica, quanto mais uma sociedade tem conhecimento, é claro que mais ela vai ter poder para mudar a sua história, né? Então, uma vez aí a ciência ganhando força, né, a ciência mostrando que esse mundo precisa de melhorias, e vai criar aí uma série de teses para provar, né, que o homem é o autor, né, de todas as coisas e que ele pode, né, transformar a vida, a sociedade em algo mais justo, mais igualitário, né? Não era justo que apenas um enriquecesse e outros ficassem cada vez mais na miséria. E aí o papel da literatura vai se cumprir, né, em fazer essa crítica, né, abrir os olhos das pessoas. Então, aqui estamos nós. Vamos responder aos desafios do dia. Tá na tela para você. Você já se viu nessa situação em algum momento? O que você fez? Fui mal atendido! O cara tá bravo que foi mal atendido, bravo! E aí, vai ficar gritando no meio da rua? Não! Nós vimos na aula de hoje que podemos fazer uma carta de reclamação. Remetente, destinatário, as justificativas, os argumentos, buscando convencer e solucionar o problema. Carta de reclamação é um ótimo meio, um ótimo subsídio que eu e você temos à nossa disposição. Tudo bem? Disponível para você e para mim. Podemos usá-la. Exatamente isso. Vamos agora ao desafio 2.
Observe o retrato da camponesa. Camponesa é quem está no campo. Quando falo campo, não é o campo de futebol, não é soccer and soccer, não é soccer and soccer, é o campo natureza. E aí vem a pergunta: que impressão essa mulher provoca em você? Em mim ou em você? É em mim ou em você a impressão? Em você, você deve ter percebido que aí, algo real. Uma trabalhadora no campo, com semblante sofrido, olha só, pele queimada. Então, sugerindo aí esse trabalho do campo com realidade. Você diria que esse é um retrato idealizado de uma camponesa? Idealizado? O ideal de uma camponesa? E aí? O que você justificou? É o trabalho de uma camponesa. Se idealizado, não sei se essa é a ideia. Idealizar essa camponesa tão sofrida assim. É isso que você pensa para a sua vida? Sofrimento, muitas rugas, pele queimada. Olha o semblante da senhora. Está feliz? É a idealização? É o sonho? Acredito que não seja o seu sonho e nem o sonho dela. Então não é idealizado. Tudo bem? Foi? Tá pronto? Vamos descansar então, porque amanhã tem muito mais para você e é tudo ao vivo.